Você confiaria no maior herói do mundo se ele fosse a pessoa mais perigosa dele também? Hoje vamos falar sobre o homem mais poderoso e talvez mais perturbado do universo The Boys, o Capitão Pátria. Até porque, tal pai, tal filho, já que o Soldier Boy e o Capitão Pátria ambos são completamente pirados. Criado como a versão distorcida do Superman, o Capitão Pátria é o líder dos Sete, o grupo de super-heróis mais famoso do mundo. Com força sobre-humana, visão de calor, voo e praticamente invencível, ele parece perfeito. Mas por trás do sorriso patriótico, existe algo profundamente errado. Interpretado por Anthony Starr, o personagem rapidamente se tornou um dos vilões mais complexos da TV moderna. Diferente de heróis clássicos, o Capitão Pátria não teve uma infância normal. Ele foi criado em um laboratório pela empresa Vault. Sem família, sem amor, sem afeto, apenas testes, controle e manipulação. Desde pequeno ele foi tratado como um experimento, não como uma criança. E isso mudou tudo em sua vida. Ele não aprendeu empatia, ele aprendeu poder, e poder para o Pátria é força. O que torna o Capitão Pátria assustador não são só seus poderes, é sua mente. Ele precisa ser amado, precisa ser admirado, mas não entende o que isso realmente significa. Quando recebe carinho, ele se apega. Quando é criticado, ele se destrói. Ele vive em um conflito constante. Quer ser o símbolo de esperança, mas age como um tirano. E o pior, ninguém pode pará-lo. Ele quer ser amado, mas não o amam por quem ele quer ser. O amam pelo que ele é, um tirano que transmite medo. Para o público, ele é um herói perfeito. Para quem o conhece de verdade, ele é um pesadelo. A Vault tenta controlá-lo com marketing, política e imagem, mas ao longo de toda a trajetória da série, vemos esse controle desaparecer diante dos nossos olhos. E quando isso acontece, o Capitão Pátria começa a mostrar quem ele realmente é. O Capitão Pátria é mais do que um vilão. Ele é uma crítica ao poder sem limites, à idolatria cega, à ideia de que alguém pode ser perfeito. Entre aspas, não é? Porque no fim, o maior perigo não é alguém forte. É alguém forte que nunca aprendeu a ser humano. E você acha que ele nasceu um monstro ou foi criado para ser um? Isso é o que acontece quando alguém com o poder de um deus tem a mente de uma criança quebrada. No mundo de The Boys ele é perfeito, bonito, forte, patriótico. Mas isso não é quem ele é. O olhar vazio, o sorriso, o olhar vazio é o que transmite sua verdadeira face. Pelo sorriso, é um sorriso em formato de máscara, mas por dentro ele é vazio, necessitado de atenção. A sua infância nunca existiu. O Capitão Pátria nunca teve infância. Ele foi criado em um laboratório, sem toque, sem carinho, sem amor, só testes, isolamento total. É quando um ser humano cresce sem afeto, ele não aprende empatia. Por dentro, ele ainda é aquela criança, desesperada por aprovação. Momentos de carência passam bastante em toda a sua trajetória. Ele não quer só respeito, ele
quer ser amado, mas ele nunca aprendeu como amar. E por isso a violência dele é uma resposta para que o temam e através disso o amem. E quando ele não recebe o amor que quer, ele pune, porque para ele pessoas não são pessoas, são coisas descartáveis. A violência não é impulso, é controle. Por isso, o ego dele é de um Deus, porque o ego do ser humano já é terrível, mas quando se é um Deus, o ego é pior ainda. Ele não se vê como humano, ele se vê acima. E quando alguém acredita que é um Deus, a superioridade supera as regras de convivência e tudo deixa de existir, porque as regras de alguém que é divino é superior às regras de alguém que é homem. E por isso, embora ele seja cercado por um poder gigantesco dentro de si, ainda assim, por dentro da sua alma, ele é um ser vivo totalmente vazio. Por trás de tudo isso existe um vazio, um buraco que nunca foi preenchido e nenhum poder no mundo consegue mudar isso. O Capitão Pátria não nasceu um monstro. Ele foi moldado por empresas capitalistas para ser um homem com poder infinito e humanidade zero. E talvez o mais assustador seja perceber que o verdadeiro perigo não é o poder, é a falta de humanidade. A raiva dele não é normal. Ela não explode, ela domina. E quando o Capitão Pátria perde o controle, ninguém está seguro. A raiva do Pátria não começa com gritos. Começa no silêncio, num olhar, num incômodo, numa rejeição pequena que cresce, tornando a violência todo o seu controle de poder para destruir a frustração em seu ser. E assim como os clássicos tiranos, ele não aceita ser desafiado, não aceita perder controle. Controle é igual segurança. Qualquer coisa que ameace isso vira gatilho, e o gatilho é disparado com um laser no coração. Bem, galera, esse foi o meu vídeo de hoje analisando todo o personagem do Capitão Pátria. Espero que tenham curtido, sei que gostaram. Deixem o seu gostei, se inscrevam no canal principalmente e até mais.